Sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam abençoados com o Espírito de Deus. Tenha a liberdade, amiga e amigo ouvinte, que o Espírito Santo, e só o Espírito Santo dá. Seja livre, seja abençoado, seja liberto, em o nome do Senhor Jesus, e quem crê, diga amém, e graças a Deus. Pois é, minha amiga, nós estamos falando com respeito aos dízimos e ofertas. Você não tem ideia da grandeza, da importância dos dízimos e das ofertas. São tão importantes quanto a nossa salvação. São tão importantes quanto o Espírito Santo. Poxa, bispo, o senhor está falando que dízimo é tão importante quanto o Espírito Santo? É isso mesmo. Sabe por quê? Eu vou explicar para você. Olha só. Jesus disse assim, olha só o que Jesus falou, e você conhece bem esse texto. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24. Ele também falou, lá em Lucas, também está registrado, o mesmo texto dizendo, nenhum servo pode servir dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Bom, primeiramente, eu quero que você saiba quem é Mamon. Deus você já sabe, é o Deus da Bíblia. Quando Jesus falou, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, não é que Mamon seja o Deus da riqueza, não, de forma nenhuma. Porque havia muitos deuses na época de Jesus, como existem hoje. Muitos deuses, milhões de deuses. Então, Mamon era, digamos assim, a representação dos deuses desse mundo. É o Deus da riqueza, era o Deus da ganância, era o Deus do egoísmo, era o anticristo, era o Deus da avareza. Então, ele representava os deuses desse mundo. Então, Jesus estava falando que ninguém pode servir a Deus, em outras palavras, e ao diabo. Porque Mamon representa o diabo, Satanás. Ninguém pode servir a Deus e ao diabo. Você há de convir que o que Jesus falou é verdade. Então, quando alguém serve a Mamon, eu pergunto, ou quando alguém serve ao diabo, esse alguém é capaz de ser dizimista? Você vai dizer não, claro que não. Como é que uma pessoa que não tem nada de Deus, não tem nada com a fé, não tem nada do Senhor Jesus, vai servi-lo com os dízimos? De forma nenhuma. Ora, se a pessoa que serve a Mamon ou a um deus desse mundo, e o Mamon inclui os pais, a família, inclui a sua vida, sua carreira, sua reputação, inclui o seu namorado, sua namorada, inclui o noivo, a noiva, enfim, inclui tudo que você ama, tudo que você coloca o coração, tudo que nós colocamos o coração, aquele é o nosso Senhor.
seja ele Deus, seja ele Mamon. Um dos dois. Não pode ser os dois. Eu não posso amar a Deus, servir a Deus e, ao mesmo tempo, servir aos desejos do meu coração. Não tem condição. Ou eu sirvo um ou eu sirvo o outro. Quando eu sirvo aos meus desejos, aos desejos do meu coração, então eu não estou servindo a Deus, porque Jesus falou que é impossível servir a dois senhores. Ou eu sirvo um ou eu sirvo o outro. Então, você que está me ouvindo aí agora, nesse momento, o que acontece é o seguinte, presta atenção. Quando uma pessoa se predispõe a ser dizimista, em outras palavras, ela vai considerar o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. Ela vai colocar Jesus como o Senhor da sua vida. O seu coração vai estar consagrado, dedicado ao Senhor Jesus. Obviamente, quando ela trabalha, quando ela produz a sua semente, os seus frutos, quando ela recolhe os seus frutos, os primeiros frutos ela traz diante de Deus. Ela traz no altar de Deus. Não é que Deus precise do seu dinheiro, dos frutos da sua renda, ou das primícias da sua colheita. Não, Deus é espírito, ele não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Não precisa de nada. Mas ele instituiu a lei dos dízimos justamente para separar os bodes das ovelhas, ou as ovelhas dos bodes. Separar quem é quem o serve e quem não o serve. Então, quando você recebe o seu salário e separa os primeiros 10%, que são os dízimos, as primícias, para a casa de Deus, você está considerando o Senhor Jesus como primeiro na sua vida, porque são as primícias. Primeiros frutos são as primícias. Primeiro amor são as primícias. Jesus é o nosso primeiro amor, ou não é o nosso amor. Se ele é o nosso primeiro amor, ele é as nossas primícias. Ele foi a primícia de Deus. Ele foi o dízimo de Deus para a humanidade. O Espírito Santo são as primícias de Deus, é o Espírito da ressurreição, que é de Deus para aqueles que também o consideram em primeiro lugar. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, quando nós colocamos as primícias da nossa renda no altar de Deus, nós estamos considerando o Senhor como primeiro na nossa vida, primeiro no nosso coração. Primeiro. Ele é o primeiro. Primeiro do que a mãe, do que o pai, do que os filhos, do que a família, do que a nossa reputação. Primeiro do que tudo. Ele é o primeiro. Eu até quero deixar bem claro para você o seguinte, que quando uma pessoa faz do Senhor Jesus o seu primeiro amor, a sua maior honra a ele, se por acaso ela ganha um dinheiro, suponhamos que ela ganhe uma herança extraordinária, um grande tesouro, ela ganhe R$1 bilhão. Então, quando ela recebe esse um bilhão de reais, o que ela pensa logo, imediatamente após ter sido presenteada com esse dinheiro? Então ela pensa o que vai fazer com o dinheiro. Se ela serve a Mamon, se ela serve aos deuses desse mundo, se ela serve os seus familiares representados pelo Mamon, então ela pensa logo assim, poxa, com esse dinheiro,
primeira coisa que eu vou fazer é tirar a minha família da miséria. Primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma casa para minha mãe, para o meu pai. Primeira coisa que eu vou fazer é ajudar os meus irmãos, os meus familiares. Então, se ela pensa assim, então ela serve a Mamon. Agora, quando a pessoa serve ao Senhor Jesus, quando ela serve ao Senhor Jesus, qualquer dinheiro que vem às suas mãos, seja grande, seja pequeno, a primeira coisa que ela pensa são os dízimos. Ah, vou levar o meu dízimo. Graças a Deus, vou levar o meu dízimo. Deus está me dando esse dinheiro, então eu vou no altar de Deus colocar os meus dízimos. Então, essa atitude dela pegar os primeiros frutos, as primícias da sua renda e trazer no altar, significa dizer o seguinte: olha, Senhor, eu tenho certeza, eu creio de todo o meu coração, que esse dinheiro que eu acabo de receber veio das tuas mãos. Esses frutos que eu acabei de colher vêm das tuas mãos. Então, estão aqui as primícias dos frutos que eu colhi. Os primeiros frutos, os dízimos. Então, ela está honrando a Deus, considerando Deus como o Senhor da vida delas. Considerando o Senhor como o Senhor da vida delas. Essa é a realidade. Então, essa consideração de forma prática, não é uma consideração teórica. Ah, eu creio em Deus, eu vou na igreja. Não. É uma consideração prática. Ela realmente assumiu a sua fé. E ela, então, reconhece o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, que está em primeiro lugar. Está em primeiro lugar na sua vida. Agora, é claro, se ela recebeu um montante, um dinheiro altíssimo, e pensa logo no familiar, e pensa logo em si mesmo, e pensa logo, eu vou comprar um carro assim, um carro assado, então ela não está servindo ao Senhor, ela está servindo a Mamon. Portanto, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, ou um ou outro. Jesus que diz isso, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Quer dizer, não pode, é impossível a pessoa servir a dois senhores. É impossível. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a Deus e a família. Não se pode servir a Deus e a si mesmo. Não se pode servir a Deus e ao mundo. Você só pode servir a um Senhor. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Você vai dizer para mim, não, bispo, Jesus é o Senhor da minha vida. Tá bom, então Jesus é o Senhor da sua vida. Então, quando você recebe o primeiro dinheiro, ou qualquer dinheiro que você receba, os primeiros frutos você coloca no altar de Deus. É isso? Você pensa logo nos dízimos e traz no altar de Deus? Aí você diz, não, nem sempre. Então, minha amiga, esquece. Você está se iludindo, você está se enganando, você não está servindo ao Senhor Jesus. Você não é serva ou servo do Senhor Jesus. E, obviamente, por isso que a sua vida não vai para frente. Por isso que a sua vida econômica, a sua vida, não é só econômica, não, a vida financeira, mas a vida familiar, a vida sentimental, a vida profissional, nos estudos, toda a sua vida sentimental, tudo está afetado porque você não tem priorizado o Senhor Jesus na sua vida. Na prática, na teoria, você diz que Jesus é o Senhor da sua vida. Você jejua, você ora, você vai na igreja, você até dá oferta. Mas, quando se trata do dízimo, aí você pensa em si próprio, ou pensa em alguém da família. Então,
Isso significa que você não serve ao Senhor Jesus. Você não serve a Deus. Se você não serve a Deus, então como é que você quer os benefícios dele? Como é que você quer os favores dele? É como nós falamos ontem. Muitas pessoas chegam, bispo, ora para mim, bispo, ora para isso, ora para aquilo outro. Tudo bem, orar para mim não é difícil, não é impossível, de forma nenhuma. Eu oro. Porém, minha amiga, meu amigo ouvinte, a sua vida só vai ter conserto quando você passar a fazer o que eu fiz. Começar a servir ao Senhor Jesus de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Quando você começar a servi-lo, então você vai alcançar, vai obter os seus favores. Você vai estar agradando a Ele e Ele vai estar agradando os desejos do seu coração. Meu nome é Rosana. Antes de chegar na Igreja Universal, eu tinha uma vida de miséria, de brigas, doenças dentro da minha casa. Eu trabalhava muito, eu sou professora, eu lecionava em uns 2 períodos e o dinheiro que eu tinha era para gastar com doença, com remédios, médicos, eu não conseguia prosperar. Meu esposo, ele montou uma empresa que a princípio foi bem sucedida, mas depois já não tinha. Ele trabalhava muito, mas a dívida foi aumentando, nós pegávamos empréstimos no banco, pelo menos para pagar os funcionários, e não havia um retorno. Essa dívida chegou a um valor de R$800 mil. E eu trabalhando, ele trabalhando, e as coisas não aconteciam. Chegou a um ponto que eu precisei morar em um cômodo de favor dentro da casa da minha sogra. Eu já tinha um filho que também era doente, eu doente, não tinha uma solução, os médicos não sabiam, e com isso também já aconteciam as brigas dentro de casa, porque eu ficava nervosa, ele ficava nervoso, e nós não conseguia comprar um pacote de bolacha recheada para o meu filho. E era uma vergonha, porque ele nos via trabalhando e não acontecia um resultado, não tinha um retorno, não tinha um dinheiro que sumia. Nós não conseguimos pagar a conta, não conseguimos fazer nada. A minha mãe, ela conheceu o trabalho da Igreja Universal e me convidou. A partir dali eu comecei a ver uma luz, uma solução. Começou por mim. Eu já não era mais nervosa, já não estava mais angustiada. Comecei a ter certeza, a fé, que a minha vida poderia mudar. Foi quando eu aprendi a usar a fé e a investir no sagrado. E daí em diante que as coisas começaram a acontecer. Minha vida começou a transformar. Eu fui curada, meu filho foi curado. Então, quer dizer, aquele dinheiro que eu gastava já com as doenças, com medicamento, com os médicos, já não acontecia mais. Nós conseguimos saldar a dívida com o banco. Nós conquistamos a nossa casa própria, o carro dele, o meu carro. Comecei a ter paz dentro da minha casa, no meu casamento, meu relacionamento começou a se transformar. E hoje, eu tenho paz dentro da minha casa, eu tenho uma vida de qualidade, eu tenho uma vida financeira definida, eu consigo, eu já tenho filho casado, hoje eu consigo ajudar meu filho se ele precisar, eu viajo. Eu conquistei uma outra casa num valor 10 vezes maior do que eu tinha, eu tenho meu carro zero. Eu sou uma profissional bem-sucedida, sou uma professora, eu amo do que eu faço, continuo lecionando e Deus foi me colocando sobre o muito. E a partir do momento que eu comecei a investir no sagrado, a minha vida mudou por completo. Meu nome é Daniele. Quando eu cheguei na Igreja Universal, tinha uma vida de miséria. Nós morávamos de favor. Éramos humilhados, né? Eu morava com meus pais na época, nós éramos humilhados, assim, jogavam na nossa cara o tempo todo que a gente morava de favor na casa de familiares. Era tudo muito regrado, eu e meus irmãos, a gente não comia o que a gente queria comer, tinha vontade das coisas, mas não tinha. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu vim com a minha mãe, a convite de uma tia minha,
E aí, participando das reuniões, a gente começou a aprender, né, sobre as coisas de Deus e que para a gente mudar de vida, a gente tinha que ser fiel a Deus e investir no sagrado. Conforme eu comecei a ser fiel, né, no pouco, Deus foi me colocando sobre o muito. E assim, cada dia era uma conquista, né? Então a gente foi conquistando. Hoje eu tenho uma vida completa, né? E assim, continuo conquistando, mas eu continuo também investindo no sagrado, né? E aí a minha vida de casada já foi totalmente diferente, porque aí Deus abençoou minha vida profissional. Eu mesmo, muito novinha, entrei numa empresa muito boa para trabalhar e através daquele trabalho eu conquistei minha casa, conquistei o carro, né? E essa empresa que eu trabalhei nessa empresa durante 14 anos e eu vim adquirir essa empresa, já fazem 3 anos que eu comprei essa empresa e a vida que eu tinha antes, que era uma vida de tudo muito regrado, né, comia só o básico, arroz e feijão, né, hoje eu posso dar para minha filha o que ela tem vontade, né, o que antes eu ganhava de salário para trabalhar num mês, hoje eu pago no mês para uma escola para minha filha. Depois que eu passei a investir no sagrado, a minha vida mudou por completo. Então, graças a Deus, minha amiga, meu amigo, agora você já sabe, você já tem consciência do porquê que a sua vida não vai para frente. Não vai para frente na vida sentimental, não vai para frente na vida econômica, não vai para frente na vida familiar, não vai para frente na sua vida profissional, não vai para frente na escola. Parece que tudo dá errado para você. Por quê? Porque você serve a Mamon, você serve a si próprio, você serve ao mundo, você ama a si mesmo, você é egoísta, você ama a si mesmo ou ama a sua família. Em primeiro lugar, você coloca o Senhor Jesus de lado, você despreza o Senhor Jesus. Ele só serve na hora que você está com dor de barriga, aí você vem falar com ele. É ou não é? Se você ama a sua família em primeiro lugar, você odeia o Senhor Jesus. Se você ama o Senhor Jesus, então você se dedica à sua família, mas, em primeiro lugar, é o Senhor Jesus. Essa é a realidade. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a Deus e a Mamon, está aqui escrito. E você é quem decide a quem você quer servir, porque a vida é sua e só você decide por ela. A quem vai servir? A Deus ou ao Mamon? A Deus ou ao mundo? A Deus ou ao seu coração? A Deus ou aos seus propósitos? Você que decide. Uma coisa eu sei, aqueles que servem ao Senhor Jesus são fiéis dizimistas e com certeza terão um lugar no céu. Mas aqueles que não servem não são dizimistas e, consequentemente, servem a Mamon e, consequentemente, irão para o inferno. Essa é a palavra de Deus. Nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.